Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nessa tarde por estar, Senhor, podendo escutar, meu Pai, Tua palavra através dos Teus louvores que tem falado no nosso coração e também, basta Tua misericórdia, estaremos escutando Tua mensagem dentro da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa nos edificar, possa tocar em almas, possa trazer consolo, conforto e que a Tua palavra possa penetrar em nosso coração a fim de que nós possamos entender Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável para a nossa vida. Amém. Desde já, eu agradeço ao Senhor por essa tarde, estar aqui em Pacajus, nessa amada rádio, cujo qual tem feito esse programa abençoado, essa transmissão desses momentos com Deus, cujo qual está na direção do nosso irmão Bolívar, aqui da Assembleia de Deus Templo Central de Pacajus, e me sinto muito honrado, pela permissão que ele tem dado para que eu esteja aqui a fim de, debaixo da misericórdia do Senhor, trazer uma reflexão ao coração de todos os ouvintes. Também agradecer ao amigo diácono Josiel, que está aqui conosco, um homem de Deus, um homem simples, um homem que carrega a imagem de Cristo em sua vida. Pelo pouco tempo que o conheço, tenho observado o amor que ele tem pela obra de Deus, o amor que ele tem pela vontade do Senhor, tanto em sua vida quanto no trabalho ministerial, e que Deus abençoe ele grandemente, poderosamente, todos os irmãos que estão escutando esta rádio nesta mesma tarde e assim também assistindo. Quero ler o texto cujo qual faz parte da meditação dessa tarde, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 15, que assim está escrito: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, a escrever a Timóteo, que é o jovem líder da igreja de Éfeso, ele escreve a fim de fortificar aquele jovem a permanecer firme, a defender as verdades do Evangelho e a sã doutrina. Logo nos versos iniciais, Paulo diz a Timóteo que ele viesse advertir alguns que não ensinassem outra doutrina, ou seja, alguma palavra, alguma ideologia ou algum conceito que viesse desvirtuar as verdades da salvação que estavam centralizadas na pessoa de Cristo, cujas quais foram executadas pelo Pai na vida de Jesus de Nazaré. Então, Paulo instrui Timóteo a que ele possa repreender ali discussões que não edificassem os irmãos, discussões vãs, vazias e vagas, discussões ideológicas que não acrescentavam ao Evangelho, cujos quais haviam muitos até que haviam naufragado na fé por terem desvirtuado-se da centralidade dessas verdades, das verdades da salvação, das verdades da graça, das verdades que nos conduzem a Deus. Então, mediante essas instruções iniciais, o apóstolo começa a narrar os efeitos que o Evangelho trouxe em sua vida pessoal, a fim de que os crentes de Éfeso pudessem observar, absorver e render-se às verdades da graça e da misericórdia de Deus, mediante a salvação de Deus em Cristo para a transformação da nossa vida. Transformação do nosso caráter, a transformação do nosso ser. E ele começa a narrar os efeitos desse evangelho para que Timóteo possa divulgar essas verdades, como ele já tinha feito, a fim de que os irmãos não buscassem envolver-se em discussões que em nada agregavam seu crescimento espiritual. É até então que o apóstolo diz a Timóteo que ele é grato ao Senhor Jesus Cristo por ter sido feito ministro de Jesus. Ele mesmo vai dizer que era pregador, apóstolo e mestre. Ele sente-se grato porque ele relembra os dias anteriores à sua conversão, os dias anteriores ao estágio que marcou a sua vida como fariseu, como homem que era opositor ao evangelho, sendo perseguidor da igreja. Ele mesmo vai dizer a Timóteo que era arrogante, que era blasfemo e que era perseguidor. Mas essas três posturas negativas se davam ao fato de Paulo ser incrédulo e ignorante.
É até então que chegamos ao texto que lemos, cujo qual o apóstolo diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É bem verdade que ele diz que é o principal dos pecadores, mediante a lembrança das perseguições que ele executava contra o evangelho e contra os crentes, contra os servos do Senhor. Mas há também nessa expressão de Paulo um tom de humildade, onde ele se considera o principal dos pecadores. Todo crente regenerado, todo cristão que teve um encontro real com o Senhor Jesus, todo cristão verdadeiramente salvo, todo cristão que sentiu os efeitos da transformação que Jesus de Nazaré, ele fez em seu coração, em sua vida, e a esperança que foi gerada nessa transformação, esse mesmo crente tem um entendimento de que ele é um grande pecador. Um crente verdadeiramente salvo, ele vai diante de Deus em oração, revelando ao Senhor a sua miséria, revelando ao Senhor a sua fraqueza, revelando ao Senhor a sua realidade pecaminosa. Mas dentro dessas questões, o Senhor nos cobre com a sua misericórdia, o Senhor nos cobre com o seu perdão, e a culpa do pecado que estava sobre o homem já não está mais, devido ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, cujo qual nós ainda continuamos pecadores. Todavia, nós não somos escravos do pecado, mas sim servos do Deus Altíssimo, e estamos livres de qualquer amarra, qualquer que seja, amarra espiritual, amarra interna, uma amarra emocional, mas sim estamos livres para o serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, este mesmo homem que outrora perseguia a igreja, ele que outrora pedia cartas ao sumo sacerdote de Jerusalém, a fim de prender os crentes, diz a Bíblia Sagrada, que a sua intenção era tão maligna e tão perversa, que ele respirava ameaças e morte contra o povo de Deus. Ele vai até a cidade de Damasco com uma comitiva, a fim de prender os crentes, a fim de maltratar os crentes. Todavia, ele não tem um encontro com esses crentes e consegue maltratá-los. Ele tem um encontro com o Senhor dos crentes, com Jesus de Nazaré. Jesus, ele revela a sua palavra a Paulo no caminho de Damasco. Uma grande luz cercou ali aquele homem, ele caiu por terra, ficou cego, mas ele escutou a voz de Cristo, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? E ele disse: sou Jesus a quem persegue. Ele entra cego devido à claridade, à força daquela luz que o cercou, ele caiu por terra. E o Senhor Jesus, dirigindo-se agora em visão a um crente chamado Ananias, da cidade de Damasco, ele dirige-se a palavra a esse homem dizendo: olha, vai até a casa de Judas. A localização é na rua chamada direita. Quando tu chegares lá, tu vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, ele estará orando. Aquele homem que foi perseguir o povo de Deus era agora o homem que estava prostrado diante a presença do Senhor, conversando e tendo comunhão com esse mesmo Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha a transformação que Deus faz. No entanto, Ananias, ele se sente amedrontado pelo fato da fama de Paulo ser ruim. Paulo era opositor às verdades do Evangelho e a Cristo Jesus. Ele era um perseguidor ferrenho. Todavia, ele sente medo, mas o Senhor Jesus o encoraja dizendo: vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido. E quando Ananias vai até a casa deste homem chamado Judas, lá estava Saulo de Tarso orando. E ele, quando chega na casa de Judas e vê Saulo orando, ele já não considera mais Saulo de Tarso como sendo um perseguidor da igreja de Cristo, mas sim como um membro da família de Deus. Porque ele chega dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou a ti, a fim de que eu impusesse as mãos sobre ti, para que tu recuperasse a vista e para que tu fosse cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E o homem que entra na cidade de Damasco para prender os crentes é agora o mesmo homem cujo qual está escrito que passou a pregar nas sinagogas de Damasco e dizer ser Jesus, o Filho de Deus. Isso é algo para glorificarmos o nome do Senhor. A conversão do apóstolo Paulo fala muito ao nosso coração.
Fala da situação cuja qual todos nós nos encontramos o dia e cuja qual muitos também se encontram. Porque Paulo chega em Damasco, nos lugares altos de sua arrogância. Paulo chega em Damasco, nos lugares altos de seu egoísmo e de sua prepotência e de sua soberba. Todavia, o Senhor Jesus fez aquele homem cair por terra. E nós, de igual modo, também andávamos nos lugares altos de nossa arrogância, andávamos nos lugares altos de nossa prepotência, éramos avessos às verdades de Deus, não abraçávamos as verdades do Senhor, resistíamos às verdades do Senhor, mas Ele, pela sua palavra, derrubou por terra o nosso orgulho, mostrou a nossa pecaminosidade, mas Ele abriu os nossos olhos de igual forma e nos fez enxergar o seu amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, e assim nós recebemos pela fé o Filho de Deus. Este mesmo Cristo nos salvou, nos encheu do seu Espírito Santo, aleluia, e ainda hoje, aquele Cristo que teve um encontro com Saulo de Tarso, que quebrou aquele coração de pedra, ainda é o mesmo. O meu e o seu Jesus, ele não mudou, ele ainda continua convertendo, ainda continua salvando, ainda continua enchendo seus filhos do seu divino Espírito Santo. Essas são as grandezas da salvação que Paulo negava e que Paulo se opunha. Agora, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, o Senhor Jesus foi misericordioso comigo, porque Ele teve paciência de mim, na paciência que Ele teve para comigo, para que eu viesse a servir de exemplo para tantos quanto hão de ser salvos, tantos aqueles que já haviam sido salvos por causa da pregação do Evangelho através de Paulo, e tanto por aqueles que haveriam de crer. Então ele sente a paciência de Cristo em sua vida, ou seja, Cristo o resgata, Cristo o salva, a fim de moldar em Paulo a sua imagem, a fim de que ele reproduzisse, refletisse, divulgasse os feitos de Deus mediante a cruz do Calvário. E é essa imagem que Deus em Cristo quer criar em nós. Porque nós não fomos chamados, o Evangelho não diz respeito à busca por realizações pessoais, meu querido irmão e minha querida irmã. Estão pregando um Evangelho diferente do de Jesus. É o Evangelho de que você vai ter. É o Evangelho de que você nunca vai chorar, de que você nunca vai sofrer. É aquele evangelho materialista, e esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é que Cristo morreu pelos pecadores, e aqueles que creem neste sacrifício e entendem que apenas através desse sacrifício o homem pode ser salvo, ele herda a vida eterna. Esse é o evangelho de Jesus. É essa imagem que ele talhou na vida de Paulo durante a sua trajetória, a fim de que ele divulgasse essas verdades. É por isso que o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo, que a vossa luz resplandeça entre os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, não é que nós vivemos em busca de sermos vistos no sentido de querer glória para si, mas o cristão regenerado, o cristão salvo pelo sangue de Cristo, ele caminha debaixo da graça de Deus e automaticamente o mundo enxerga as riquezas insondáveis de Cristo em sua vida. Não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, cujas quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos, está escrito na palavra do Senhor. Mediante reafirmar essas grandezas a Timóteo, Paulo agora não tem outra coisa a não ser adorar esse Deus, a engrandecer este Deus, a exaltar este Deus por tão grande riqueza de salvação, de transformação. E ele diz a Timóteo um texto que marca a grandeza do Senhor mediante essas verdades, falando: ao Deus único, ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja glória e honra para todo sempre. Amém.
E assim ele sela esta narrativa inicial, cuja qual ele reafirma a Timóteo para apregoar essas grandezas. Quando Ananias, ele recebe em visão a palavra de Cristo, Ananias, ele recebe a seguinte palavra: vai até a casa de Judas, porque eu tenho que mostrar para ele, para Saulo de Tarso, o quanto importa sofrer pelo meu nome. O convite do evangelho é um convite de sofrimento, meu querido irmão e minha querida irmã. A Bíblia diz: aquele que quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. Jesus falou: vocês serão odiados de todo mundo por causa de meu nome. Ele falou: os vossos próprios inimigos serão da vossa própria casa. Mas mediante as guerras e combates pelo evangelho, existe uma paz que reina no coração do crente, porque Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Jesus conservará a alma do seu povo até a consumação da fé deste mesmo povo. E ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino de Deus. No reino dos céus, o galardão é no céu. O galardão é o próprio Deus, a maior bênção que se pode ter. Não é o carro do ano, não é um imóvel na beira da praia. A maior bênção é Jesus de Nazaré, a esperança da glória, cujo qual nele estão ocultos os mistérios, as riquezas de toda sabedoria e de todo conhecimento. Este mesmo apóstolo Paulo, que negava as verdades do evangelho, ele passa agora a sofrer por esse evangelho. Ele tem sua vida talhada, moída, quebrada e aflita. Por quê? Quanto mais o crente é moído por causa de Cristo, mais a glória de Deus é revelada. Então entenda: se você está passando um processo de dor, de aflição, de provas ou angústias, glorifique ao Senhor nesta prova, porque isso é para que a glória de Deus venha a ser revelada, e para que as pessoas venham ser edificadas, e para que com clareza, e para que com clareza e com afinidade, com proximidade, você possa divulgar as verdades acerca de Cristo. Só um crente que é moído, que é quebrado, ele consegue falar de Cristo de forma íntima e pessoal, aleluia, mediante a graça e a misericórdia de Cristo Jesus. É por isso que este mesmo apóstolo falou: nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Recentemente, vendo a mensagem de um grande pregador cristocêntrico, ele fala algo simples, porém profundo. Ele diz que nós temos o tesouro em vaso de barro, mas o tesouro só é visto se o vaso for quebrado. Oh, aleluia! Quando o vaso é quebrado, o tesouro que há no vaso, ele é manifestado. E o homem que negava as verdades de Cristo, da pessoa de Cristo, do evangelho, dos efeitos salvíficos do sacrifício na cruz, o homem que negava a divindade de Cristo, que negava a ressurreição e seu retorno, ele é moído agora na sua vida para expor com clareza as verdades concernentes a este Jesus. Este Paulo traz consigo as marcas de Cristo. Paulo não é um homem aventureiro. Paulo não é um homem que não tem história. Paulo não é um homem que procura glória para si mesmo. Paulo quer diminuir para que Cristo apareça. Essa é a vida de um crente que se converte verdadeiramente e recebe a Jesus como Salvador. Em diversas listas de sofrimentos, ele vai falar das dores que sofre. Ele vai dizer: sofri sessões de chicotadas e prisões, sofri 3 naufrágios, fui apedrejado uma vez. Ele diz que passou fome e sede, e em um momento se vestiu de trapos, porque não tinha melhores vestes para se vestir. Perigos de morte, sem contar nas noites sem dormir,
por causa das perseguições. Essa era a vida do apóstolo. Mas mediante essas dores, o apóstolo afirmava com clareza as verdades acerca de Cristo. Porque o homem que outrora negava que Jesus era o próprio Deus encarnado, o homem que era blasfemo, agora, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo é: Jesus é plenamente homem, em uma natureza humana perfeita, e ele é plenamente Deus, 100% homem e 100% Deus. O mesmo Paulo que negava as verdades do Evangelho, o mesmo Paulo que negava as boas novas de Cristo, o mesmo Paulo que se opunha à pregação da verdade, agora é o apóstolo que vai dizer que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que quebra as correntes que aprisionam o homem. É o Evangelho que dissipa as trevas do mal. É o Evangelho que revela Cristo Jesus como um Salvador íntimo e pessoal àqueles que creem em sua palavra. Ele defende esse Evangelho. O homem que negava os direitos adquiridos por Cristo na cruz é agora o homem que afirma esses mesmos direitos. Quando ele vai escrever aos Colossenses dizendo que ele cravou na cruz a escrita da dívida que nos era contrária, cancelando a escrita desta mesma dívida. O que Paulo estava dizendo é que na cruz do Calvário os nossos pecados foram perdoados, aleluia. Que nós recebemos os direitos adquiridos pelo sangue de Cristo, recebemos a filiação com Deus através de Cristo Jesus. Recebemos o seu Espírito Santo através dos direitos adquiridos por Cristo na cruz do Calvário. O homem que negava que Cristo havia ressuscitado, agora é aquele que, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. E aquele mesmo apóstolo Paulo, que negava que Jesus voltaria outra vez, o mesmo apóstolo Paulo que era opositor ao retorno de Cristo, ele não acreditava nem na ressurreição, quem dirá na segunda vida. Este mesmo homem que era blasfemo, que era perseguidor, este mesmo homem que era arrogante, este mesmo homem que era contrário às verdades de Cristo e à pessoa de Jesus, agora é aquele que escreve aos Tessalonicenses acerca da segunda vinda do Filho de Deus. Quando ele diz: porque dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Querido irmão, entenda: o que vai consolar você não é dinheiro. O que vai consolar você não é porta aberta, porque Deus sabe o que você precisa, Ele mesmo diz. O que vai consolar você não é abundância de bens terrenos. O que consola o crente é saber que a qualquer momento esse céu irá se rasgar e Jesus em glória virá para buscar a sua igreja, porque Ele é a esperança da glória. É acerca dessas verdades que nós devemos nos apegar, porque Ele diz que será num instante, num abrir e fechar de olhos, no toque da última trombeta. Eis que nem todos nós dormiremos, mas antes seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória.
Oh, Jesus, antes de partir no sentido da sua missão terrena, antes de ser entregue aos sofrimentos que ele iria passar e à cruz do Calvário, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora ao Senhor dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra cuja qual tu me entregaste. Que no final de nossas vidas, irmão e irmã, que no último bradar de nossos pulmões, que nas últimas palavras de nossos lábios, nós possamos dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra cuja qual tu me entregaste. É o que o apóstolo vai falar para Timóteo. Paulo, ele estava prestes a ser decapitado, sentença de morte, mas ele escreve ao jovem Timóteo, aleluia, ele escreve ao jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, dará para mim naquele grande dia. E não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Querido, qual é o centro do seu amor? Quais são os centros de suas prioridades? Apenas aqueles que amam a vinda do Senhor, que têm uma esperança viva em seu coração, esses têm uma coroa reservada para eles. Desapegue-se dessas coisas dessa terra. Tenha sua vida secular, trabalhe, estude, se esforce, conquiste, porque Deus abençoa todos os homens. O sol nasceu para todo mundo, conquiste e vá adiante se você quer, mas nunca esqueça que Jesus é a sua maior preciosidade. Nunca esqueça que Jesus é a sua maior riqueza. E assim como o apóstolo Paulo divulga as verdades do Evangelho e tornou-se um expoente da fé mediante a transformação de Cristo em seu ser, que nós possamos de igual forma, dentro dos cenários cujos quais Deus tem nos colocado, do nosso lar, casa, trabalho, estudos, seja onde for, igreja, dentro da missão que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos divulgar essas glórias, revelar essas glórias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. Desde já, eu sou grato ao Senhor pela honra, ao amigo, irmão Bolívar, não é isso? Muito simpático, um homem de Deus, um homem simples, me recebeu com muito carinho, me recebeu com palavras proféticas abençoadas. Que Deus abençoe sua vida. Meu irmão Diácono Josiel, me sinto grato por estar ao seu lado também, está aqui com a gente, nos trouxe ali de Horizonte, não é? Para cá. Me sinto feliz por tantas honras, né, que ele tem me dado, e que Deus abençoe a vida dele e abençoe a vida de todos os irmãos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, ó Senhor, mais uma vez. Tu és bom, Senhor. Tu és grande, Tu és eterno. Nós somos os maiores dos pecadores, ó Deus. A nossa natureza é pecaminosa. Nos ajuda a ser conforme Jesus Cristo. Nos ajuda a ser parecido com Teu Filho, no caráter, no serviço, na simplicidade, no amor, na misericórdia e na graça. Que em nosso coração habite, Senhor, habite a paz que há em Ti. Que nós possamos, ó Senhor, ser alvos da graça que há em Ti. Que nós possamos ser alvo desse favor imerecido, cujo qual pertence a Ti, Senhor. Que nós possamos ser conforme a imagem de Cristo. Que nós possamos aprender com a graça de Jesus, com a simplicidade de Jesus, com o serviço de Jesus de Nazaré, com a misericórdia de Cristo, que nós possamos aprender com os seus atributos infalíveis, ó Senhor, em nossa vida. Porque ainda que nós permaneçamos infiéis, Tu és fiel. Te louvamos, Te agradecemos, porque nós nada temos em nós mesmos, a não ser a Ti. E que possamos, assim como o apóstolo Paulo, debaixo da Tua misericórdia, reconhecendo a nossa fragilidade e a nossa fraqueza, que nós possamos divulgar as verdades concernentes ao Teu reino. Abençoa o Teu povo, Tu sabes a necessidade de cada um, cuja qual a maior necessidade de todos nós é sermos salvos, ó Senhor. Dentre as demais coisas, abençoa o Teu povo, estende Tua mão. Aqueles que necessitam, meu Pai, das coisas que aqui estão nessa terra, cuja qual tem Te rogado
Cumpre na necessidade do teu povo, meu Pai, a tua vontade, estendendo a tua mão, abençoando e revelando a tua graça. É isso que te peço e desde já te agradeço. Amém.